Boa noite, amigos e amigas internautas. Sejam muito bem-vindos à nossa live. É sempre com alegria que abrimos essa live, esse encontro na companhia de vocês. Momento em que vamos compartilhar o alimento espiritual para nossas almas com o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Hoje, nossa live está a cargo do expositor Renato Bayer. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Gabi. Muito obrigado. O Renato, ele é trabalhador da Sociedade Espírita Vinha de Luz, em Cachoeirinha, e também multiplicador da área da mediunidade na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Antes de começar, vamos então convidar a todos que visitem nossas plataformas virtuais, o Facebook, o site, SEAC-POA, onde estão disponibilizados todos os nossos horários e as respectivas atividades. Também renovamos o convite dos evangelizadores, aos pais, aos avós, enfim, a toda a família que visitem no Instagram o DigiSEAC, onde poderão conhecer as atividades da nossa evangelização espírita infantil e que se sintam estimulados a matricular suas crianças a partir de 3 anos e jovens até os 21 anos, cujas matrículas estão abertas o ano inteiro, aos domingos, das 9h30 às 11h30. Agora vamos fazer fazer a leitura de uma página evangélica para a nossa harmonização. E escolhemos aqui o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o item 11, que tem o título O Egoísmo. Essa mensagem foi ditada pelo espírito Emmanuel em Paris em 1861. Então, ele nos traz a seguinte mensagem: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que este monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Vamos agora acompanhar a prece, com as mentes interconectadas, no único pensamento e sentimento. Vamos mentalizar a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inolvidável. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. E que cada um de nós, de nossa casa, busquemos aquilo que temos de melhor, contribuindo com esse grande campo magnético que se forma nesse instante, por onde transitam forças espirituais poderosíssimas. Senhor da vida, que as tuas vibrações doces e amorosas nos envolvam, pacificando nossos corações. Abençoa o nosso propósito de servir no bem e concede-nos a luz necessária que nos conduza ao caminho da verdade. A amorosa equipe espiritual, pedimos inspiração, amparo e proteção. Que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Assim seja. Te passo a palavra, Renato. Alguma dúvida? Tu tem 50 minutos, tá bom? Tá bom.
Está. Então, Estamos a palavra é tua, cronometrando já, então, né? tá? Uma, mu- 55 pode ser também. tá A certo. palavra é tua. Uma muito boa noite para todos, para minhas irmãs e meus irmãos que acompanham a gente. Antes de mais nada, preciso agradecer à casa pela oportunidade que nos dá de trabalharmos um pouco mais, né? De fazermos o nosso salário crescer mais um pouco. Hoje, dia 16 de maio, Dia Internacional da Convivência em Paz, né? Então, a gente escolheu um tema para conversarmos que é exatamente a respeito disso, né? Como nós podemos construir essa paz? Como a gente pode, pelo menos, tentar construir um pouco mais de paz para nós? Até porque a gente já é assim, recorrente o assunto quando se vai conversar nas casas espíritas, quando a gente conversa entre todas as pessoas, já é recorrente a situação em que a gente vem vivendo, né? O nosso mundo, ele está nessa tentativa, nessa luta de ultrapassar do expiações e provas para a regeneração, mas ele ainda se mantém agarrado a algumas situações que causam muita aflição. Se já não bastasse as aflições que nós possuímos de maneira individual, as nossas aflições, além disso, nós ainda temos as aflições que chegam para nós por intermédio da mídia. Então, a mídia ela vem nos atacando todos os dias com notícias que cada vez mais fazem com que a gente se sinta inseguros, ou seja, a gente pega o jornal e da primeira página está ali, acidente com um ônibus, 39 mortes. Essa notícia eu não quero ver porque ela é muito pesada, a gente muda de página. Furacão em determinado local, 200 e tantas mortes. Opa, a gente muda daquilo ali e vai para outra página. Incêndio causa morte e destruição. E assim nós vamos indo. É importante que a gente entenda que nós somos seres com diversas encarnações, né? Nós poderíamos dizer que somos seres milenares, né? Que possuímos já muitas encarnações e por isso mesmo possuímos assim muitas experiências que nós carregamos. Esse assunto até nós já conversamos uma vez. Essas experiências trazem para nós lembranças, trazem no nosso íntimo situações que a gente vivencia novamente e ao nos depararmos com notícias como essas, incêndio mata e destrói, a gente lá no nosso íntimo se lembra de uma experiência que nós tivemos negativa em relação ao fogo. E a gente olha, assalto, a mão armada mata tal e tal. A gente olha isso e, puxa vida, eu já tive essa experiência e lá no meu íntimo, sem que o meu consciente consiga compreender, lá no meu íntimo, essa notícia faz com que até mesmo o meu corpo se conduza de maneira diferente. São todos esses problemas, acidente de veículo, de carro, de ônibus, que mata diversas pessoas. E lá no meu consciente, novamente, aquele problema com o acidente. Vejam, isso é muito tranquilo da gente entender, porque mesmo no nosso dia a dia, quando alguém vem falar alguma coisa com a gente, alguma coisa que a gente já saiba, alguma coisa que a gente já tenha passado, é muito natural que a gente diga para essa pessoa: não, isso de novo não, por favor. É muito natural. Vejam, agora no dia 30 de abril, nós completamos aí um ano, né, do início daquela tragédia maior que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, que foi as enchentes, né? Pois bem, até hoje, ou ainda hoje, muitas pessoas que passaram por aquele tipo de problema, quando olham para o céu e começam a ver aquelas nuvens escuras e começam a ver que a chuva está chegando, muitas pessoas lá no seu íntimo sentem aquela dor, sentem aquele problema, e é evidente que termina a paz delas, né? Porque é isto que acontece com a gente. Termina a nossa paz. E o nosso corpo se ressente disto.
de tal forma que a gente não consegue conviver de maneira harmônica, de maneira tranquila, de maneira serena e equilibrada junto às outras pessoas. E aí é claro que a convivência fica muito difícil, né? E a partir disto, a gente começa a pensar: preciso de paz. Eu preciso fazer alguma coisa para trazer paz novamente. E nós vamos buscar a paz. Num passeio, numa viagem para bem longe, eu quero ir para o campo, quero sentir o cheiro das flores, enfim, eu quero ir para o campo para ver se eu consigo ter paz. Mas atrás de mim vêm os problemas junto, né? Atrás de mim vêm aquelas situações aflitivas que eu já estava vivendo, né? Eu quero, então, montar uma família, porque montando uma família eu vou terminar com essa situação que cada vez me aflige mais vivendo aqui com essas pessoas nesse lugar, esquecendo que muitas vezes é na família mesmo que nós carregamos os maiores problemas, não é? E assim nós vamos buscando a nossa paz. Mas onde é que nós buscamos a nossa paz? De que maneira nós estamos enfrentando essa questão de buscar a paz? Lá no capítulo 5 do nosso Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, tem um item lá que fala para nós dos problemas atuais nossos, né? Das causas atuais das nossas aflições. E ele enumera algumas causas, mas eu trago aqui para vocês que ele diz assim: quantos sofrem por seu orgulho e por sua vaidade? Quantos sofrem pela preguiça? Quantos sofrem pela ambição e inveja? E quanto sofrimento em função dos excessos? O orgulho já é aquele ser que nós precisamos combater todos os dias, a todo momento. O orgulho já é um ser que se instalou nas nossas vidas e por mais que a gente busque a solução para este problema, vem uma situação e naquela situação a gente falha. Porque dentro de nós, aquele fogo, aquela chama que está lá pequenininha, cresce e faz com que a gente pense que nós somos os melhores. Nós precisamos ter um tratamento melhor, que as pessoas precisam nos respeitar por tudo aquilo que nós já fizemos e por tudo aquilo que nós somos. Ou seja, o orgulho, fazendo com que a gente busque a paz, mas não se entregue, ou melhor, e se entregue para essa situação. Vamos avaliar a seguinte situação. A pessoa, em busca de uma vida melhor, para supostamente ter paz, ela se arroja ao intento de ter um melhor emprego. Eu preciso ter um melhor emprego, porque se eu tiver um melhor emprego, eu vou ganhar bem. E se eu tiver um bom salário, aí eu vou ter paz. Porque eu vou ter casa, eu vou ter conforto, eu vou ter uma situação que me trará paz. Pois para obter esse melhor emprego, eu preciso estudar mais. Então, eu deixo de lado a ideia de ter uma família, porque eu quero me concentrar nesse emprego que eu quero ter. E veja, eu não estou dizendo de maneira alguma, que a gente não deve lutar para ter uma boa situação em termos de emprego. Não estou dizendo isso. Apenas eu estou dizendo que a gente sacrifica ao mundo, né? Da seguinte maneira: eu vou deixar, então, de lado a questão de ter família agora, porque agora eu estou me dedicando ao emprego. Mais adiante, avançando, eu vou deixar de lado a questão de ter família agora, porque eu fui promovido e eu preciso me concentrar e ter condições para abraçar esse emprego. Mais adiante, eu vou deixar a oportunidade de ter filhos para depois, porque o meu emprego agora não me permite isso. E mais lá adiante, eu olho para trás e penso: puxa vida, a vida inteira eu passei
e eu não formei a minha família, e eu não tive meus filhos. E agora eu vivo desse jeito, sozinho. Sozinho, para não dizer abandonado, eu vivo sozinho. Né? Por quê? Porque antes disso a gente pensou em somente ter o melhor. Buscamos a nossa paz na satisfação material. E aí vem o nosso grande problema. Buscar a paz na preguiça, como ele disse, que é um dos grandes problemas nossos hoje. Porque a gente, ao invés de fazer o trabalho como nos é dito que deve ser feito, como, aliás, as coisas devem ser feitas, a gente negligencia. E por negligenciar, a gente não cresce. Muito pelo contrário, a gente perde aquilo que nós temos. E perdendo o que nós temos, não se consegue a paz. E o que falar da ambição e da inveja, como ele nos disse agora? O que falar daquela pessoa que não consegue se contentar com aquilo que tem, que não consegue se contentar com aquilo que é, que não consegue se contentar com o seu lugar. E ela está sempre ambicionando aquilo que o outro tem, aquilo que o outro é, aquela situação que a pessoa que está à nossa frente tem de melhor. E por causa disto, quem consegue ter paz? Quem consegue dormir em paz pensando em sempre querer ter mais? Pensando em sempre querer igualar aquilo que o outro tem? Quem consegue ter paz? E com relação aos excessos, quando se fala em excessos, a gente fala nos vícios que nós temos, né? Nós temos o vício da bebida, o vício do fumo, o vício da comida em excesso, em gorduras e tudo mais. Nós temos esses excessos que nos prejudicam o nosso corpo e por isso prejudicam a nós e que trazem depois as suas doenças. A gente bem sabe disso já, né? É muito normal a pressão alta em função da gordura da comida, do sal da comida, enfim, é muito normal os problemas de pulmão em função dos excessos do fumo, é muito normal, né? Fígado, por excesso da bebida, é muito normal. Mas neste final de semana, nós tivemos um acidente aqui na Freeway, na nossa BR aqui, que liga a capital ao litoral, nós tivemos um acidente onde nós tivemos vitimado um casal. Né? Eu tive a ocasião de, naquele momento, passar por ali e ver que foi um acidente bastante grave. Né? E já olhando os estragos, enfim, já deu para ver que era um acidente grave. A pessoa, quando passa por um acidente assim, ela sai dali assim, meio que tomada de uma tristeza por tudo aquilo que acontece, e é muito natural que ela daí saia dali andando um pouquinho mais devagar, com um pouquinho mais de cuidado. Mas, para minha surpresa, passou um veículo por mim, logo após cruzar o acidente. Ele certamente estava indo numa velocidade muito, mas muito acima da permitida. Muito acima da permitida. Um excesso que mais adiante, se acontece um problema, tira da gente aquela condição nossa de estar em paz, de estar tranquilos, de estarmos vivendo uma vida tranquila. Por quê? Porque nós estamos sempre buscando alguma coisa a mais. Nessa vivência, ou nesses problemas todos nossos, eu passo para vocês um exemplo bem prático de como as questões que nos envolvem tiram da gente a condição de uma vida normal. Eu tenho um colega, eu conheço uma pessoa, que ele está para ser avô, está para nascer o netinho dele, né? É para agora, para o mês seguinte, né? Só que deu um probleminha com a nora dele, então eles estão super cuidadosos com aquela questão e aguardando determinada data, porque daí ali vai nascer o filho. Só que, em paralelo a isso, que já é uma preocupação, ele está com um problema financeiro na empresa dele. Então, ele não sabe se vai continuar trabalhando na empresa dele. Então, imaginem, nesta fase da vida profissional, com problemas já financeiros e ainda em casa com problema não, mas a expectativa de um neto, a ansiedade dele está muito grande.
né? Só que não parando aí, ele bateu com o carro dele e não tinha seguro o carro. Então ele está numa situação de conserta o carro para poder vender, para poder pagar o saldo da dívida, mais a questão do neto que deu um problema para nascer, e mais a questão financeira dele que não está boa, enfim. A situação dele realmente está muito difícil. Mas vocês acham que ele parou aí? Ele não parou aí. Ele foi lá e arrumou uma obra para fazer em casa. Eu conheço uma pessoa que sempre diz assim, Renato, se tu quiser jogar uma praga para um inimigo teu, diga a ele assim, um dia tu vai fazer uma obra. Porque um dia o pedreiro não vem, no outro dia o pedreiro vem, mas não tem material, no outro dia o pedreiro vem, tem material, mas aí é feriado e não pode fazer barulho. Ou seja, entendam como está o coração dessa pessoa, como está o pensamento dessa pessoa e como está a sua situação anímica, a sua situação de convivência com as pessoas. É evidente que ele está extremamente nervoso, é evidente que ele está extremamente irritadiço, em quase desequilíbrio, ao ponto da gente ter que sentar com ele, conversar com ele e ele chorar, né? É esta a paz que nós estamos querendo, todos nós. Buscar a paz. Como nós podemos fazer isso? Pois bem, Jesus tem uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 14, que Jesus diz assim para nós. Aliás, disse para os seus discípulos, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo dá. Jesus dizendo aos seus discípulos que deixava a paz para eles, deixava a paz deles, a paz dele, mas não deixava a paz como o mundo dá. Então, em primeiro lugar, como é a paz que o mundo dá? Qual é a paz que o mundo dá para nós? E veja, ele não estava se referindo à ausência de guerra, à ausência de fome, à ausência de dor. Esta é a paz que o mundo dá. Mas não é esta a paz que Jesus estava dizendo que deixava para nós. E ainda disse ele, complementando, que não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, porque eu estou deixando a minha paz. Mestre, qual é a sua paz? Qual é a paz que o Senhor deixa para nós? Qual é o seu maior ensinamento, mestre, para que nós tenhamos a paz? E aí Jesus responde para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E também aí vai o segundo, tão importante quanto o primeiro: amarás o teu próximo como a si mesmo. Mas aí está a mensagem. Amar. Amar. Essa palavra que parece que está caindo em desuso, não é mesmo? Amar. O que é amar? Como amar? Não é? Quando nós gostamos de uma pessoa, quando nós amamos uma pessoa, a gente cuida das coisas dessa pessoa. A gente cuida desta pessoa como um todo. Aquela vizinha que nós temos, que tem um belo jardim, que tem os seus cachorrinhos, os seus gatinhos, no verão ela se desloca para o litoral. Indo para o litoral, ela diz: olha, tu pode molhar as minhas plantinhas enquanto eu estiver lá, durante esse mês que eu estou lá? E a gente diz para ela, porque nós gostamos dela, nós amamos ela. A gente diz: sim, claro que sim. E todo dia, por mais cansado que a gente esteja, a gente vai lá e rega as plantinhas dela. Por quê? Porque nós amamos aquela pessoa e sabemos o quanto aquelas plantinhas são importantes para ela, o quanto aqueles bichinhos são importantes para ela, e por isso a necessidade de cuidarmos deles para ela. Agora nós estamos dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar a Deus. Amar a Deus significa, então, nós amarmos as obras de Deus, amarmos o mundo que Deus nos deu, amarmos as criações de Deus, amarmos a nós mesmos. E aí ele ainda complementa. E aí vai o segundo, tão importante quanto o primeiro: amarás o teu próximo como a si mesmo. Amar
ao nosso próximo, a amar as obras de Deus. Agora, recentemente, essa semana, domingo passado, nós tivemos o Dia das Mães, né? Numa passagem em O Consolador, Emmanuel deixa uma mensagem para as mães, que ele diz assim para elas: mães, em primeiríssimo lugar, entendam que os seus filhos, antes de serem seus filhos, são filhos de Deus. São filhos de Deus. E Deus entrega a vocês, os seus filhos, a fim de que vocês cuidem deles. Amem a Deus através do amor aos seus filhos. Mas o amor aos seus filhos, e ele ainda deixa essa recomendação, trabalhem para que os seus filhos não se arrojem no abismo da liberdade. Vejam só. Trabalhem para que seus filhos não se joguem no abismo da liberdade. Eu estava vendo um filme, eu gosto muito de ver filmes, porque daí nos filmes eu tiro umas historinhas boas. Estava vendo um filme onde chegou uma moça de 17 anos no hospital, e ao chegar lá, ela queria fazer um aborto. E a mãe dela, descobrindo, foi correndo lá impedir isso. A médica, que é uma pessoa, né, de um conhecimento, né, foi e disse para a mãe: olha, se você não deixar ela fazer o aborto, você corre o risco de perder a amizade da tua filha. Ou seja, dê a ela liberdade. Deixe que ela se arroje no abismo da liberdade e cometa esse crime, que é o aborto. Né? E a mãe deixou. Na sala ao lado, né, e aí já é um incremento que eu coloco, poderia estar uma criança ali chorando e gritando que não queria tomar uma vacina contra a paralisia infantil. E aí eu pergunto, né, fica a pergunta no ar: nós deixaríamos de dar a vacina para ele, para não perdermos a sua amizade? Nós deixaríamos que ele se arrojasse nesse abismo da liberdade, escolhendo ele próprio não tomar a vacina? Ou nós, na função de pais e não de amigos, de pais responsáveis pelaquela criança, nós diríamos a ele: sim, tome a vacina, né? Então, quando a gente fala em amar a Deus, nós estamos falando em amar as coisas, as criações, as pessoas, todos filhos, criaturas de Deus. Lá no capítulo número 6 do Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá Jesus fala para os seus discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amam, guardem aquilo que eu estou ensinando para vocês, e eu irei rezar ao Pai e pedir que Ele mande o outro Consolador, o Espírito de verdade. Mande o outro Consolador, que o mundo, que a humanidade ainda não pode receber, porque ela não vê e tampouco enxerga e compreende ela. Ouve esse Espírito, esse outro Consolador. E ele virá para relembrar tudo o que eu tenho dito para vocês e ensinar tudo mais. Então, amar a Jesus, amar a Deus, amar as suas criaturas, amar a Jesus, guardar os seus mandamentos. E quais eram os mandamentos de Jesus? Quais são as leis morais que o Livro dos Espíritos traz para nós, lá na sua terceira parte? Quais eram os mandamentos de Jesus que não fossem amar? Basicamente, amar, amar. A lei do amor, amar. Se eu amo alguém, eu cuido dessa pessoa. Amar tudo que se refira a ela. Amar e cuidar das coisas de Jesus é manter os seus ensinamentos. É cumprir com os seus ensinamentos. Perdoar, que Jesus nos ensinou. Agora, perdão é um capítulo à parte, né? Perdão, a gente poderia dizer que seria um encontro a respeito de perdão, porque perdão tem diversas faces. Diversas faces. Existe um livro, um filme, chamado A Cabana, e ali
a pessoa fala que perdoar é tirar a mão do pescoço da outra pessoa. Tirar a mão, deixar essa pessoa respirar, né? Deixar essa pessoa respirar novamente, deixar essa pessoa sorrir, deixar essa pessoa falar, deixar essa pessoa viver. Isto é perdoar. Perdoar. Se eu tenho algo contra essa pessoa, estou perseguindo ela, insistentemente perseguindo essa pessoa, querendo fazer o mal para ela, buscando sempre a vingança. Se eu posso tirar esse pescoço, essa mão do pescoço dela, eu dou a essa pessoa uma outra chance de viver, uma chance de conviver com as pessoas, uma chance de fazer novamente aquilo que em algum momento ela fez errado, uma chance que eu dou para essa pessoa para trazer de volta para o seu mundo as pessoas que ela ama também, e não ficar afastada de tudo. Talvez isto seja perdoar hoje para nós. E quando a gente perdoa alguém, quando a gente pede desculpas e essa pessoa diz para nós que tudo bem, como a gente se sente bem de ver que a pessoa reconheceu o nosso sacrifício, reconheceu que nós conseguimos compreender que erramos, não é mesmo? Quando a gente está num momento de nervosismo, num momento de insatisfação mútua, e a gente vai e pede desculpas, outra pessoa se desarma. Ela se desarma e diz: tá bom, tá bom, tá bom. Então, vamos deixar assim. Porém, perdoar nunca pode vir acompanhada da palavra mas, né? Vírgula, mas. Eu te perdoo, vírgula, mas nunca mais eu quero te ver na minha frente. Não, então tu não perdoa. Eu te perdoo, vírgula, mas se você fizer isso novamente, eu isso e aquilo. Não, então não perdoa. Porque a pessoa pode ser que faça isso novamente. Eu te perdoo, mas fazendo novamente, eu não te darei tal e tal coisa. Não, então não perdoa. Ou seja, se nós tivermos o vírgula e o mas, nós não perdoamos. Amanhã mesmo, quando nós estivermos com alguém, conversando com alguém, e tiver algum problema, e a pessoa, puxa vida, né, me desculpe. Não, eu te desculpo, mas aí então a gente não está desculpando, não é mesmo? Vamos cuidar com isso, vamos cuidar, porque isto não nos traz paz. A paz que chega para nós é quando nós fazemos o bem. Como diria Divaldo Franco, que nessa semana retornou à pátria espiritual, né? Como dizia Divaldo Franco, como é bom amar, né? Como é bom amar. A questão da caridade, que Jesus nos ensinava muito, né? A questão da caridade ela deve ser olhada de uma forma muito cuidadosa, porque é um tema muito vasto. Nos nossos trabalhos mediúnicos, certa feita, uma pessoa se manifestou e disse para nós assim: eu sou morador de rua, mas ninguém me enxerga, eu sou uma mancha, né? Ninguém me enxerga, eu sou uma mancha preta que as pessoas passam e nem me olham e nem me enxergam, né? Querendo dizer para nós que a gente nem sabe que ele existe, né? Ou seja, nós queremos fazer a caridade, não sabemos como e nem para quem, mas a gente não consegue enxergar essas pessoas quando a gente está passando por eles. A gente não enxerga aquilo que se pode fazer. E isso é muito problemático, é muito complicado de se falar, porque a gente pensa em fazer o bem, a gente quer fazer o bem, mas a gente não tem condições materiais. Mas se tenho condições materiais, eu não sei para quem fazer, eu não sei onde ir, eu não sei, enfim, como agir para fazer alguma coisa boa, porque eu quero fazer alguma coisa boa. Eu quero fazer. Mas fazer a caridade nem sempre é dar algo material para alguém. Muitas vezes fazer a caridade é dar aquilo que nós temos em quantidade infinita, que é o amor. Que é o amor que nós carregamos dentro de nós. Para os médiuns, vai aí um recado para os médiuns, aqueles que trabalham lá na mesa mediúnica, que oferecem lá nesse trabalho um pouco da sua caridade. Muitas vezes se manifestam irmãos
muito normal, irmãos se manifestando, dizendo que não merecem perdão, que fizeram coisas terríveis e por isso mesmo preferem ficar onde estão, ali naquela situação terrível que estão, mas preferem ficar ali porque eles não merecem perdão. Aquele é o momento que o médium que está ali sentado, ouvindo, participando daquele trabalho de harmonização, este é o momento em que o médium deve pensar: irmão, amigo, querido, vamos pedir a Deus que te traga paz, harmonia, enfim. É um momento que tem para abraçar esse espírito com carinho, com amor, e aí praticar a caridade, que tanto se quer fazer. E que numa mesa mediúnica nós temos uma oportunidade maravilhosa de praticar o bem, de praticar a caridade. Este é um tipo de médium que está ali na mesa. Mas nós temos muitos outros, que nesse momento, onde a pessoa está dizendo que não tem condições de ser perdoado, muitos outros ficam pensando, de olhos fechados, ficam pensando: nossa, o que será que ele fez? Né? Segue a conversa, vamos ver o que ele fez. Nossa, agora eu estou curioso. Ou seja, não se está abraçando aquela pessoa que está precisando. E sim, nós estamos querendo abrir a ferida para enxergar. É caridade. É a caridade que a gente pode prestar a esse irmão. E que nós estamos deixando de realizar. Então, se nós não praticamos o bem, como é que nós vamos querer receber o bem? A gente não pode esquecer daquela expressão que diz que a mão que oferece flores permanece perfumada. E se nós queremos ter paz, seguindo os ensinamentos de Jesus, amando a Deus, amando as suas criaturas, seguindo aquilo que Jesus pediu para nós fazermos, se nós queremos tudo isto, é preciso amar. Mas não amar apenas em quantidade suficiente. Amar à exaustão. Amar de forma a fazer com que as pessoas que estão à nossa volta se sintam bem, porque é assim que nós nos sentiremos bem. Quando aqueles que convivem com a gente também estejam bem. E para que a gente comece a entender essa questão e passar a uma nova fase, nós precisamos trabalhar os nossos problemas. E para trabalhar os nossos problemas, existem dois caminhos que nós temos que seguir. Aliás, dois caminhos. Um caminho com duas paradas. Primeiro, nós precisamos trazer para nós um pouquinho de conhecimento. O mínimo conhecimento possível. Para que a gente consiga compreender, por exemplo, nesse caso dos médiuns que eu falei para vocês, para que a gente consiga compreender o nosso verdadeiro papel. O conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que ela faz com que a gente introjete, esse conhecimento nos dá condições de avançar na aquisição moral que nós precisamos. Porque é sempre importante dizer que as duas asas que Emmanuel nos disse que todos nós temos, né? A asa do conhecimento e a asa da moral, as duas devem se manter juntas. Às vezes a gente cresce um pouquinho no conhecimento, mas logo a moral atinge, nós vamos no conhecimento e assim nós vamos. Então a gente precisa de um pouco de conhecimento, se esclarecer a respeito das coisas, para que a moral dentro de nós comece a aflorar. Trabalhar os nossos problemas. A impaciência, por exemplo, é uma coisa que atrapalha, como diz o Evangelho para nós, né? Atrapalha, afasta, ela machuca. E a gente ali, de maneira impaciente, tratando as pessoas, achando até mesmo que elas nos respeitam, mas em realidade elas estão nos odiando, porque a gente só trata elas com berros, com gritos, né? Esse mau humor nosso constante. Uma coisa que os espíritas precisam entender: não existe nem um livro que diga que o espírita tem que ser mal-humorado, que o espírita não pode sorrir, que o espírita não pode ser feliz, que o espírita não pode andar de bicicleta,
que o espírita não pode comer uma pizza. Não existe nenhum livro que diga isto. Nenhuma, quando eu digo livro, é nenhuma orientação, não existe. Muito pelo contrário, nos clama a sermos bem-humorados, a sorrirmos, a sermos joviais, a levar alegria para as pessoas que convivem com a gente, porque as pessoas que estão perto de nós, elas também esperam isso de nós. Esperam alguma coisa boa, que a gente doe alguma coisa para essas pessoas. E voltando à questão da caridade, não é isso que nós queremos? Doar para as pessoas alguma coisa? E não é material. É doar o nosso bom sentimento, doar o nosso humor, o nosso bom humor, a nossa alegria, doar essa sensação boa que as pessoas muitas vezes chegam perto de nós exatamente por causa disto, precisando disto. E o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. As pessoas, elas acabam saindo de perto de nós quando elas começam a entender que de nós elas só vão receber mau humor, que de nós elas vão receber aquelas energias ruins, aquela situação de problema, né? Eu tive uma oportunidade recentemente de fazer uma viagem ao Vaticano. Recentemente, não agora, um pouquinho antes do desencarne do Papa. Eu estava lá, né, um pouquinho antes. E lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, é um luxo, é uma maravilha. Mármore por tudo, obras de arte maravilhosas, é uma coisa assim espetacular aqui, espetacular, né? Tudo limpinho e brilhando, e as pessoas caminhando, e de repente eu vi um pedacinho de papel no chão, algum ingresso que alguém desavisadamente deixou cair, enfim, um pedacinho de papel ali no chão, que destoava daquele ambiente, destoava, né? Tudo limpo, tudo brilhando, e um papel ali no meio, né? É como na nossa casa, quando a gente faz aquela limpeza, que ela fica limpinha, e aí tem uma sujeirinha em determinado lugar, a gente vai lá e tira, porque não tá condizente com tudo aquilo, né? E eu olhei aquele pedaço de papel e pensei, né? Poxa, ninguém foi lá e pegou o papel, ninguém teve a condição de retirar aquilo ali, porque aquilo ali é um presente para nós. Aquela beleza toda é um presente para nós. Eu fui lá, juntei o papel, não tem lixeira ali, peguei, amassei, botei no bolso. E eu me referi a isto com amigos meus, né, numa conversa. E aí, no nosso trabalho mediúnico, veio uma mensagem dizendo exatamente isso. Irmãos, é um sorriso ou um boa tarde rançoso, ou é um pequeno pedaço de lixo no chão, são muitas coisinhas pequenas que não condizem com o ser de luz que nós somos. São muitas pequenas coisinhas que nós podemos resolver, porque nós somos seres de luz. Nós somos seres destinados à perfeição. E nós estamos estudando na doutrina espírita diversas situações para nos tornarmos melhores. São muitas coisinhas pequenas que não condizem com o ser de luz que nós somos. Trabalhar os nossos problemas, trabalhar essas situações de aflição que nós carregamos e que nós podemos tirar de dentro de nós a fim de buscarmos a paz que nós estamos buscando. Buscarmos esta paz que está ali, tão perto, que só depende de nós, mas que a gente teima em deixar de lado, em detrimento de todas aquelas questões materiais que nós já nos referimos ali adiante. Mas também tem uma outra coisa interessante para a gente pensar. Nós estamos buscando a paz, e nós estamos aprendendo, nós estamos buscando os ensinamentos, nós estamos assistindo às exposições doutrinárias na casa, participando do trabalho do DIGE, participando do trabalho do ESG, do estudo, né? Nós estamos fazendo de tudo para atingirmos a nossa paz, para conseguirmos atingir a nossa paz. Porém, existe um detalhe em tudo isto. E como estão as pessoas lá em casa?
Como estão aqueles com quem nós convivemos? Eles estão em paz? Eles estão felizes? Porque se eles não estão em paz, nós não teremos paz. Qual a mãe aqui, ou o pai também, que consegue ir trabalhar em paz, tranquilo, sereno, sabendo que o seu filho está num hospital, num leito, num estado de extrema dificuldade? Quem de nós consegue estar em paz? Quem de nós consegue estar em paz com um familiar nosso envolvido com drogas, com roubos, com situações que venham a prejudicar muitas pessoas? Quem de nós consegue estar em paz? Então, nós precisamos também construir a paz junto àqueles a quem nós amamos. Em casa, por exemplo, é o verdadeiro laboratório para nós colocarmos em prática os bons relacionamentos, né? O que custa em casa nós ofertarmos um copo de água para uma pessoa que convive com a gente? De repente, a gente aparece com aquele copo de água, oferece para ela e a pessoa, oh, tem alguma coisa de errado aí, né? Ele nunca fez isso, né? Quem sabe de vez em quando a gente lava uma loucinha, né? E lavando uma louça, a gente deixa a pessoa feliz. Quem sabe antes de dormir a gente não coloca uma pasta de dente na escova para a pessoa, como forma de mostrar para ela que nós estamos querendo ser gentis, estamos pensando nessa pessoa. Quem sabe a gente não começa a fazer coisas para puxar as pessoas e não puxar as pessoas, puxar para cima, elevar as pessoas, transformar elas em seres melhores e não puxar para baixo, prejudicando, maltratando, fazendo coisas com que essas pessoas acabem se tornando pessoas infelizes. Quem sabe a gente começa a se preocupar em como essas pessoas estão. Como estão os nossos filhos? Com quem eles conversam? Será que está sendo boa a conversa? Como está a nossa esposa, o nosso marido? Será que ela precisa conversar, desabafar? Como foi o teu dia? Como está sendo o teu dia? Como tu acha que poderá ser o teu dia? Quem sabe a gente agora comece a trabalhar na elevação desse mundo que nós vivemos. Afinal de contas, nós recebemos um mundo maravilhoso. Nós recebemos um mundo com flores fantásticas, lindas, de cores maravilhosas. Nós recebemos um mundo com pessoas maravilhosas à nossa volta, com seres maravilhosos. Nós recebemos um mundo bonito, com um pôr do sol, como nós tivemos hoje, se alguém teve a oportunidade de ver, como nós tivemos ontem, um pôr do sol lindo, maravilhoso, um mundo lindo e maravilhoso, e que nós temos que nos esforçarmos para manter esse mundo, transformar esse mundo, para também nós conseguirmos a paz que nós estamos buscando. Quando a gente fala em se manter perto das pessoas e ajudar esses que estão numa situação mais difícil, a gente pode lembrar, por exemplo, de Bezerra de Menezes. O que fez ele quando atingiu a sua paz? O que fez ele? Nos abandonou? Apesar de já ter conseguido a paz que merecia, o que fez ele? Nos abandonou? Ou ele disse, não, por favor, me conceda mais um tempinho, porque meu filho não tá legal, deixa eu continuar cuidando dele para trazer ele, deixa eu dar uma olhadinha lá em casa, como é que estão as pessoas, deixa eu ver meus amigos, deixa eu ver lá na empresa. Não é assim que ele fez? E será que não é assim que nós também precisamos fazer? Ir atrás das pessoas que não estão bem e levar um pouco de nós a fim de dar paz às pessoas, que é aquilo que a gente gostaria também de receber. Hoje nós temos o Dia Internacional da Convivência em Paz. E nesse Dia Internacional, nós temos aí uma mensagem que chegou para nós e que eu gostaria de ler para vocês no encerramento desse nosso encontro, porque ele representa bem essas questões todas que a gente vem falando.
Diz ele assim: é responsabilidade de cada um colocar em prática os valores, as atitudes e formas de conduta que inspirem uma cultura de paz. É responsabilidade de todos nós colocarmos em prática os valores da honestidade, do amor, da paz, do equilíbrio, da paciência. É responsabilidade de todos nós colocarmos em prática as atitudes e formas de conduta, paciência, equilíbrio, fé em Deus, a fé em Deus, que inspirem uma cultura de paz. Todos podem contribuir para esse objetivo dentro de sua família. Dentro da nossa família, todos nós podemos contribuir com isso. Mas não só dentro da família, dentro do seu bairro, da sua cidade, da sua região e de seu país. Vejam, quando a gente está andando na rua e tem aquele pedacinho de lixo que nós encontramos lá num lugar, e esse pedacinho de lixo, não estou aqui fazendo a defesa de buscarmos todo o lixo que estiver na rua, juntarmos todo o lixo que estiver na rua. Mas se nós pudermos auxiliar o bairro, a cidade, a região, o país a promover a não violência, a tolerância, o diálogo, a reconciliação, a justiça e a solidariedade em atitudes cotidianas. Vejam, atitudes cotidianas. Ou seja, todos os dias nós podemos promover o diálogo com as pessoas, a reconciliação daquele que brigou com o outro, a justiça entre as pessoas, a solidariedade, a não violência, tudo isso nós podemos fazer. A mensagem nos diz, enfim, que todos nós somos responsáveis pela criação desta paz. Que Deus abençoe a todos nós e muito obrigado por toda essa atenção que me foi reservada. Renato, nós é que agradecemos pela tua participação aqui em nossa live, trazendo-nos temas que nos levam a várias reflexões. Então, agora, nós vamos fazer a nossa prece, mas antes eu quero dizer a todos os irmãos, queridos irmãos, todos sabemos que no dia 13 de maio retornou à pátria espiritual o nosso irmão Divaldo Franco, missionário de Jesus. Em sua homenagem, em agradecimento, nós vamos encerrar esse nosso encontro com os últimos parágrafos da prece, ou melhor, do poema de gratidão de autoria de Amélia Rodrigues, para quem era muito comum, na verdade, Divaldo encerrar palestras com esse poema. E quem quiser ouvi-lo na sua íntegra, basta acessar o YouTube e vamos ouvir esse belo poema na voz do próprio Divaldo. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas, se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi ainda: obrigada, Senhor, porque te amo
E sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigada, amigos queridos, pela companhia e até a próxima sexta-feira. Abraço, Até Renato. logo para todos.